E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente está trazendo mais um unboxing de projetor e dessa vez é o modelo Trandial TD93 Pro, um modelo Full HD que promete ser mais barato que os seus concorrentes. Então nesse vídeo a gente vai fazer um unboxing, tirar ele da caixa, dar uma olhadinha no design, nas conectividades, também nos acessórios que acompanham esse projetor e ainda nesse vídeo a gente vai ligar ele para vocês verem as primeiras imagens do projetor em funcionamento. Então aqui a gente já tem a caixa, a gente consegue ver um pouquinho do design do produto que está aqui nessa imagem e aqui na parte de trás a gente também tem mais uma imagem do projetor e logo no lado dele tem a imagem de um celular, porque esse projetor contém o recurso de espelhamento de tela, ou seja, se você estiver vendo um vídeo no YouTube, você consegue mandar sem fio para o projetor, o que pode ser algo bem interessante. A gente, é claro, tem que testar para ver se vai funcionar bem. Então vamos abrir aqui para a gente dar uma olhadinha no projetor. Ó, ele está protegido aqui dentro desse isopor. Então aqui dentro da caixa a gente já consegue ver o projetor e os acessórios. Antes de pegar o projetor, vamos ver tudo que acompanha aqui. Primeiramente a gente tem esse cabo AV aqui, para se você tiver algum dispositivo que ainda utilize essas três cores, né, esse tipo de cabo, a gente tem o adaptador aqui para utilizar no projetor. A gente também tem o cabo de energia. Se tiver mais de uma opção lá para você escolher na hora de comprar, é sempre interessante comprar o modelo europeu, né, EU, que é esse modelo aqui que encaixa perfeitamente nas nossas tomadas. Aproveitando que eu falei de comprar o projetor, a gente vai deixar aqui na descrição o link da loja onde a gente comprou esse projetor, para você dar uma olhada em mais informações, também no preço atual do projetor. Lembrando que esse é um principal atrativo desse modelo, né? Ele promete ser aquele projetor bom e barato, né? Então ele tem um preço mais acessível se comparado aos concorrentes. A gente também tem o controle remoto, para eu mostrar para vocês aqui. Ó, é um controle bem simples, mas também é um controle que parece ser bem prático para a gente navegar no projetor. Afinal, ele é um projetor que tem um sistema, mas que não tem acesso à internet. Então ele não tem aplicativos como YouTube, Netflix instalado aqui. Então ele vai ter comandos mais simples. Então esse controle aqui deve ser bem funcional para a gente navegar aqui dentro do projetor. Então agora vamos tirar o projetor para a gente conseguir dar uma olhada melhor. Ó, ele está dentro dessa embalagem. Aqui a gente já consegue ver um pouquinho do projetor. Além disso, ele vem aqui também com um manual com algumas informações de como que a gente pode utilizar o projetor. Ele é um manual que a princípio está em inglês, mas ele tem bastante ilustrações, ó, de tudo que a gente consegue fazer com esse projetor. Então eu acredito que seja bem simples fazer um manuseio. A princípio a gente nem vai precisar desse manual. Então vamos dar uma olhadinha aqui melhor no design desse projetor. Aqui na parte da frente a gente consegue ver a informação da marca. A gente também tem a lente do projetor, ó, com essa proteção aqui caso você queira transportar ou guardar o projetor, né, para não entrar nenhum tipo de poeira aqui na lente. Ele já vem com essa proteção. Aqui na parte lateral tem algo que eu acho bem interessante. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, a gente consegue abrir aqui e aqui na entrada de ar ele meio que já vem com um filtro, né, mesmo que seja de um modelo mais simples, para a gente poder fazer a limpeza aqui. Caso tenha entrado algum tipo de sujeira, ele facilita, né, impede a entrada de sujeira, e se entrar alguma sujeirinha vai ficar presa nesse filtro e a gente consegue limpar com bastante facilidade. Na outra lateral aqui a gente tem as principais conexões do projetor. Então a gente tem HDMI, a gente também tem os USB, a gente tem o P2 para fone de ouvido, além daquela entrada AV, né, que utiliza esse adaptador aqui caso você tenha algum dispositivo com esse tipo de cabo. Aqui também nessa parte fica a saída de ar quente do projetor. Já aqui na parte de trás a gente tem a saída de som, né, nesse acabamento aqui, e aqui é a entrada do cabo de energia para a gente ligar o projetor. Na parte superior a gente tem os principais comandos do projetor, então a gente consegue fazer o ajuste de foco, girando aqui essa pecinha, e a gente também tem o ajuste de keystone, que é quando você colocar o projetor um pouco mais inclinado, se você precisar projetar um pouco mais para cima a imagem, a gente consegue ajustar certinho a imagem para ela ficar no formato correto lá na sua tela. Então é bem interessante que ele tem o keystone aqui. Além disso, ele tem os comandos aqui na parte superior, né, numa espécie de touch, né, que a gente vai conseguir clicar, né, botões sensíveis ao toque, onde a gente tem as setas de navegação, a gente tem aqui o comando para mudar de HDMI, USB, e a gente tem o botão de ligar e desligar o projetor. Já aqui na parte de trás a gente tem esse acessório que a gente consegue girar aqui, caso você queira colocar o projetor em cima de uma mesa para projetar um pouco mais para o alto. Então a gente consegue ajustar aqui. Além disso, aqui embaixo dessas borrachinhas
se a gente tirar, ela tem uma cola que é bem resistente, mas embaixo dessas 4 borrachinhas a gente encontra o suporte de projetor para colocar no teto, né? Então se você quiser colocar no teto, a gente tem que tirar essas 4 borrachinhas para encontrar aqui os parafusos do suporte, ou a gente pode colocar ele em cima do móvel, em cima de uma mesa para projetar também. Então do design basicamente é isso, a gente consegue ver que é um projetor que é bem construído, ele não é um projetor muito grande, embora ele não seja dos modelos mais compactos também, né? Ele tem esse tamanho mais normalzinho, ó, como vocês conseguem ver aqui. Ele não é tão leve, né? Mas se você precisar transportar, eu acredito que também não vai ser um grande problema, né? Caso você queira levar esse projetor de um lado para o outro, a gente consegue aqui colocar a tampa da lente e fazer o transporte normalmente, tá? Então não acredito que seja um grande problema. E além disso, eu gostei bastante que os botões aqui são sensíveis ao toque aqui na parte superior, mas vamos agora ligar o projetor para vocês verem as primeiras imagens dele em funcionamento. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens desse projetor em funcionamento, para vocês poderem ver um pouquinho da qualidade de imagem que esse projetor consegue nos entregar, as cores, o contraste, também o foco desse projetor. Durante alguns minutos aqui testando o TD93 Pro, eu já consegui observar algumas coisas que eu acho legais passar para vocês ainda nesse vídeo de unboxing, lembrando que em breve a gente vai trazer uma análise mais completa desse projetor, além de comparação com outros modelos de outras marcas, por exemplo. A primeira coisa que eu já gostaria de falar para vocês é em relação ao sistema do projetor, porque lá no começo da unboxing eu falei que o nosso modelo não tinha sistema operacional com acesso à internet, mas eu dei mais uma pesquisada aqui e eu vi que existe sim um modelo TD93 Pro com sistema operacional Android, onde você já conseguiria assistir aplicativos como YouTube, Netflix, diretamente do projetor sem ter que conectar nenhum tipo de dispositivo externo. Então eu vou deixar o link das duas versões aqui na descrição do vídeo para vocês compararem os dois modelos, verem a diferença de preço e ver se para você vale a pena ou não estar comprando a versão que já vem com um sistema Android. Falando um pouquinho sobre a imagem, como vocês podem ver, o projetor ele consegue sim fazer imagens bem bonitas na tela. Quando eu liguei ele pela primeira vez, eu até fiquei um pouco surpreendido com a qualidade que o projetor estava conseguindo nos entregar aqui, e eu até tive que fazer alguns testes comparando com outro projetor lado a lado para ver se realmente o projetor tinha toda essa qualidade que eu estava conseguindo ver na tela. E sim, ele consegue sim trazer um bom resultado, principalmente se a gente comparasse com projetores da mesma faixa de preço, talvez melhor até que alguns projetores mais caros que a gente já testou aqui no canal. Esse TD93 conseguiria ser superior em alguns aspectos, então é algo bem positivo do projetor. Ele tem um bom contraste, ele consegue fazer um preto que é bem mais preto do que alguns outros modelos de projetor, e com isso a gente também consegue ter mais detalhes, ver um contraste melhor na tela, o que é um ponto bem positivo. Sobre o foco, eu achei que ele consegue sim fazer um bom foco, só que eu tive um pouco de dificuldade, sabe? Às vezes quando a gente tentava no detalhe dar aquele foco por toda a tela, às vezes eu focava na direita, desfocava um pouco na esquerda. Então é aquele projetor que não é tão simples, tão rápido de a gente dar um foco, mas se a gente der uma mexidinha ali nos ajustes de foco Keystone, a gente consegue sim fazer um bom foco pela tela toda. Sobre as cores que o projetor consegue nos entregar, eu gostei bastante, principalmente algumas cores mais frias, por exemplo, em tons azul eu achei que o projetor consegue se sair muito bem. Além disso, ele também consegue fazer um branco bem branco, e isso pode ser interessante para algumas cenas que tenham muitos tons branco, ou então, por exemplo, aquela paisagem que tem um céu azul. Nesse projetor a gente consegue ver um céu azul bem bonito, então é um ponto positivo também para ele. Sobre a qualidade de som, acredito que seja um som bom, porém tem algumas coisas que eu já posso passar para vocês. Se a gente colocar esse projetor nos volumes mais altos, né, então por exemplo acima de 80, acima de 90, a gente consegue perceber que ele distorce um pouco em relação ao som que ele consegue fazer em volumes mais medianos, né? Então se você deixar ele no 50, ele consegue fazer um som bom. Se você coloca no volume máximo, ele já começa a distorcer um pouco. Então esse é um ponto que eu acho interessante comentar com vocês. Outra coisa que eu acho importante comentar em relação ao som é que, como vocês devem ter percebido durante a unboxing, a saída de som fica na parte de trás do projetor. E por que eu acho que isso é um ponto importante a se comentar? Imagina que você vai colocar o projetor na sua sala e ele vai ficar bem para trás, e você vai ficar na frente do projetor, entre o projetor e a tela. Isso pode ser um problema porque o som ele vai ser mais direcionado para a parte de trás,
e se você ficar entre o projetor e a tela, talvez não seja o melhor local para você estar escutando o som. Então isso é um ponto importante, né? Se o seu projetor vai ficar muito para trás na sala e você vai ficar antes dele, eu acho que é um ponto a se considerar também. Não que ele não vá conseguir entregar um bom som para você, mas você vai perceber que o som seria melhor se você estivesse atrás do projetor. Além disso, ele não é um som nas duas laterais, por exemplo, que criaria uma imersão ainda maior, um som mais estéreo, mais imersivo. Então acho que é um outro ponto que eu acho que vale a pena comentar. Algo legal que eu também já observei é que os botões do projetor são retroiluminados, então quando a gente liga o projetor ele acende umas luzinhas azuis que facilitam na navegação. Pensa que você está numa sala totalmente escura e aí você não conseguiria enxergar os botões, então eles colocaram essas luzinhas que facilitam bastante a navegação. Embora esse aqui não seja o nosso vídeo de comparação, eu liguei rapidamente um outro projetor, um projetor da Blitzwolf, que é outra marca bem conceituada de projetores importados, que o pessoal costuma gostar bastante. Eu peguei o melhor projetor que a gente tinha, Full HD da marca, e coloquei no lado do projetor. E em relação a isso, vocês até estão vendo algumas imagens dos dois projetores lado a lado, eu achei que o resultado foi bem equilibrado, principalmente se a gente pensar que o projetor da outra marca é um projetor mais caro e a Trandel aqui no TD93 Pro aposta um pouco mais no custo-benefício, mas em algumas cenas eu achei bem parecido. Já em algumas cenas a gente vê que o Trandel estava um pouquinho melhor, e na outras cenas o projetor da concorrente parecia estar um pouco melhor, principalmente nas cores mais quentes, como no vermelho, por exemplo. Parecia que ele conseguia ter um vermelho mais intenso no projetor da concorrência, mas de forma geral, eu acredito que se você não tivesse com os dois projetores ligados lado a lado como eu estou aqui, você não iria sentir tanta essa diferença. Então, relembrando mais uma vez que esse aqui não é o nosso vídeo de análise, eu só estou pontuando alguns pontos que eu já observei nessa nossa primeira utilização do projetor da Trandel, né, o modelo TD93, para vocês já terem algumas ideias, mas o mais importante é vocês observarem as imagens que está passando na tela para vocês tirarem as suas próprias conclusões, ou então aguardar os nossos próximos vídeos onde a gente vai testar melhor esse projetor durante alguns dias para poder passar uma conclusão, né, mais completa para vocês. Mas se fosse para dizer para vocês a minha opinião, eu acredito que sim, é um projetor bem interessante, principalmente se você quer um projetor Full HD sem gastar tanto. Até uma coisa que eu lembrei agora, eu observei aqui que eu cheguei um pouco mais perto do projetor, é que ele tem um barulhinho da ventoinha também, que a gente consegue escutar, mas se a gente liga o som do filme, de um jogo que você está assistindo com o projetor, a gente já não vai perceber tanto, mas como aqui está bem em silêncio, eu consigo perceber um pouco o barulho que ele faz, então é algo que eu também acho que já vale a pena comentar. Então vamos lá, de forma geral, acredito que se você quer um projetor Full HD e não quer gastar muito, esse pode ser sim uma boa opção. Aí vocês só tem que dar uma olhadinha melhor do que vocês acharam das imagens que esse projetor consegue nos entregar. A princípio, como eu falei, eu gostei bastante, principalmente pensando no custo-benefício. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja que está vendendo esse projetor, tanto essa versão que a gente tem aqui, que é sem sistema Android, também vou deixar o link na descrição do projetor com a versão Android, para vocês também conseguirem dar uma comparada no preço e ver qual a versão mais interessante para vocês. Também vou deixar aqui na descrição o nosso ranking de projetores, onde os projetores que a gente já fez uma análise mais aprofundada, a gente vai colocando lá num ranking, onde a gente avalia quais são os melhores e piores projetores que a gente já testou aqui no canal. Então o unboxing seria isso, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo no campo de comentários o que vocês acharam dessas imagens, que outros vídeos vocês querem ver desse projetor aqui no canal, uma análise mais completa, uma comparação com algum outro modelo específico de projetor, coloca pra gente aqui no campo de comentários. Também não esqueça de deixar seu like pra gente saber que esse projetor interessou vocês, que vocês gostaram desse conteúdo, porque assim a gente vai trazer mais rapidamente os próximos vídeos desse modelo. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a gente está trazendo bastante projetores importados. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dos nossos próximos vídeos, então não esqueça de se inscrever. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!